Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre aposentadoria do trabalhador rural. Para começar, antes de tudo, para tudo, clique no joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe milhões de vezes o nosso vídeo. Para começar, a gente precisa falar quem é trabalhador rural. Eu tô olhando para baixo porque eu tô com meu computador aqui, tá? Para quem não sabe, eu faço um programa na rádio toda quarta-feira, chama Rádio Justiça, na Rádio Agulhas Negras 640, Resende, a cidade de Resende, Itatiaia, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, enfim. E eu falo toda quarta-feira sobre um tema. Então essas perguntas e respostas que eu elaboro, eu levo para a rádio. Depois eu disponibilizo no meu blog, Advocacia Maá. Se você não está conseguindo acompanhar os vídeos, tá, pode entrar no blog e também estou gravando vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria do trabalhador rural. O trabalhador rural é todo aquele que exerce uma atividade no meio rural. Ou ele arrenda uma terra e tem a sua plantação, ou é um fazendeiro, ou é um boia-fria, ou é aquele que é sindicalizado e vende o seu leite, enfim, trabalha na zona rural, é trabalhador rural. Trabalhar em regime de economia familiar é quando pai, filho, esposa, sobrinhos trabalham naquela terra para a sua sobrevivência. Até pode uma vez ou outra vender um leite e tal, mas na verdade mesmo ele tem galinha para ele comer, ele tem os porcos para poder comer, ele tem leite para tirar leite da vaca para ele beber, tal, aquela família. E o que sobrar ele pode vender numa feira, pode vender em algum lugar. Esses são os trabalhadores que trabalham em regime de economia familiar. Então esses podem aposentar. Segundo, ter trabalhado no meio rural pelo menos 15 anos também pode pedir aposentadoria. Ter idade mínima de 60 anos homem e 55 anos mulher. E por fim, comprovar o tempo de trabalho imediatamente antes da aposentadoria. Como é? Você, para dar entrada na tua aposentadoria rural, você tem que provar para o juiz que até aquela data você era trabalhador rural, você sempre foi, você trabalhou os 15 anos na zona rural. Bom, aos 65 anos para o homem, 55 anos para a mulher e 15 anos de trabalho. Então você tem que provar que você tem de idade, o homem 60 anos, a mulher provar que tem de idade 55 anos e que trabalharam 15 anos na zona rural, imediatamente anteriores àquele pedido de aposentadoria. Não adianta você ter 30 anos de trabalho, 15 na zona rural, o restante tudo na cidade, como copeira, como cozinheira, como doméstica. Não, tem que ser na zona rural, aí logo em seguida você vai dar entrada na tua aposentadoria. Aposentadoria por idade, que essa eu já falei. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio doença por acidente de trabalho, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão. Todos esses benefícios os trabalhadores rurais possuem quando estão em dia cadastrados, tudo direitinho na Previdência Social. Para aqueles que não contribuem ou nunca contribuíram, o valor será de um salário mínimo, vigente à data da concessão do benefício. Então faz de conta, hoje é 22/5/2016. Se você se aposentar hoje, você vai receber um salário mínimo de hoje, certo? Documentos que comprovam o exercício da atividade rural, sendo eles ITR, Certificado de Imóvel Rural, comprovante do INCRA, nota fiscais de vendas de produtos rurais, contrato de arrendamento, comodato, parceria e a declaração do sindicato. Esses são os essenciais e quase que obrigatórios para você se aposentar de forma rural. Sim, desde que ele comprove que exerceu atividade rural em regime de economia familiar
por pelo menos 15 anos. Aí ele terá direito sim a uma aposentadoria por idade. Abandonar quase nunca, parar quase nunca, né? Você pode tentar de novo, você pode recorrer direto da Previdência Social ou pode constituir um advogado e intentar uma ação na Justiça Federal. Na Justiça Federal, o juiz analisará com mais cautela as provas que você apresentar para se aposentar. Então, muitas vezes, o trabalhador rural não consegue se aposentar pelo INSS na via administrativa e pela via judicial, sim. Então, você dá entrada. Caso você não consiga se aposentar, ou você recorre no INSS, ou você contrata um advogado particular, ou a própria vara federal mesmo, lá na Justiça Federal você consegue um advogado gratuito e entra com processo de concessão de benefício previdenciário. Porém, para isso, você precisa comprovar para o juiz que tentou, que deu entrada, que foi indeferido o teu benefício no INSS. Comprovar que o INSS negou o seu pedido de aposentadoria. Aquela cartinha de concessão veio indeferido o seu pedido. Segunda coisa, apresentar para o juiz, além de testemunhas, todas as provas que você exerce uma atividade rural. Então, mais à frente eu vou dizer todos os documentos que você pode levar para a justiça para comprovar, olha, excelência, eu trabalhava na zona rural, eu sempre trabalhei, não tenho outra renda, não tenho outra atividade, eu vivo disso. Judicialmente, você receberá atrasados desde a data do indeferimento do seu benefício no INSS até a data de concessão. Então, vai receber atrasado. Não só pode, como deve. O depoimento testemunhal é muito importante, mas deve ser levado em consideração que a testemunha não é parente, que a testemunha sabe que você exerce uma atividade rural, ela já viu você trabalhando, ela participou daquilo. Porque não se esqueçam que a testemunha tem o compromisso de dizer a verdade e se ela mentir, ela pode ser presa. Não. O pedido de aposentadoria rural, ele deve ser formulado até 2 anos da paralisação das atividades rurais. Então não adianta o senhor comprovar os 15 anos, mas tem 10 anos parado. Não dá, certo? Na hora de dar entrada no seu processo de aposentadoria rural, o que você precisa comprovar, levar de documentações para ter o teu benefício concedido? Declaração de imposto de renda, escritura de compra e venda de imóvel rural, carteira de vacinação dos filhos, certidão de casamento ou de nascimento, certidão de tutela ou curatela, alistamento ou quitação no serviço militar, comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural, comprovante de matrícula ou ficha de inscrição dos filhos em escolas em zona rural, comprovante de participação como beneficiário de programas governamentais para área rural, comprovante de recebimento de assistência ou acompanhamento em postos de saúde, em casas de saúde, na extensão rural, contribuição sindical do trabalhador rural, escritura pública de imóvel, ficha de associação ou cooperativa, ficha de crediário em estabelecimentos comerciais como venda de produtos para a zona rural, de ração, de remédio para gado, recibo de compra de implementos e insumos agrícolas, recibo de pagamento de contribuição federativa, testemunha, título de eleitor,
Enfim, uma série de documentos que a tua vida é no campo, que você exerce atividade exclusivamente no campo, ou que você recolhe, ou que você tem carteira assinada no campo, enfim. A aposentadoria rural só é concedida para aqueles que exercem a tua atividade profissional na zona rural. Então, se você está se enquadrando em algum desses trabalhadores que nós falamos hoje, pode procurar um advogado da tua confiança ou procurar direto a Previdência Social e dar entrada na sua aposentadoria. Se gostou do nosso vídeo, clique no joinha, compartilhe o nosso vídeo. Mais dúvidas, só escrever aqui nos comentários aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima.